Um bom dia oficialmente, meninas. Vamos aqui para o nosso oitavo encontro e vamos começar. Eu até mandei, eu sempre faço isso, na verdade, agora, né? Eu pego os trechos, eu pego o arquivo até para falar para vocês que eu uso da IA para facilitar a vida às vezes. Então, eu estava até falando para a Gi, eu costumo até ler o livro no dia, né? Ou um dia antes, porque aí não esquece, tá mais fresco, enfim, e como eu acordo muito cedo, então. E aí eu uso a IA para ajudar meio que formular algumas reflexões, né? Porque né, eu gosto de ir escrevendo também. Aí não daria tempo. Então eu pego, aí uma forma também de ajudar a gente, né, a se guiar aí no encontro. E aí eu falo para pegar os capítulos e trazer algumas reflexões. Então, assim, a IA, se a gente usar bem, ela pode ser um recurso para nos ajudar, né? Eu acho que hoje dificilmente alguém não use, talvez, a IA, né? Mas tem que saber usar também de forma adequada, né? Eu acho que também tudo para não levar a gente para um lugar assim que eu tenho receio, né, de ficarmos, sei lá, totalmente dependentes disso e não, né, treinar mesmo a nossa habilidade de aprender, de desenvolver, né, de criatividade, enfim. Mas vamos lá, meninas. O que acharam aí? Até estou abrindo a página aqui. O que vocês acharam aí desse, né, desse início, onde ele fala, inclusive, peraí, gente, qual que é a página aqui que eu me perdi da primeira página? E aí, outro ponto, até a Viviane entrou agora, mas a Vivi não vai entrar hoje, né? Ela não acordou bem, talvez ela vá até para o hospital, por com dor na garganta, enfim. Então, vamos ser nós e quem for entrando. Mas vamos lá, eu achei bem interessante, logo quando comecei, assim, ler esse capítulo, não repreenda nem elogie, porque eu imaginei que ele ia para uma linha de pensamento que é o que todo mundo fala, né? Elogio o esforço, não o resultado, e tal, e de repente um outro olhar, que eu achei muito interessante, por sinal. Não sei se né, com vocês deu esse baquezinho, mas aqui deu um pouco, né? Eu Porque aí lembrei botando. do Léo Freiman, que o Léo Ah, Freiman, psicólogo, ele sempre fala, para não elogiar o resultado do filho, elogiar o processo. E aí, quando o autor começou falando sobre não elogiar, aí eu falei, vamos ler isso aí porque vai desconstruir. desconstruiu, viu? Aqui desconstruiu, porque realmente faz um pouco de sentido nesse sentido da relação, né, vertical. Assim, eu não acho que as pessoas façam isso, porque eu tô me colocando aqui também. As pessoas, eu inclusive, né, me incluo aqui. Porque eu também tendo muito a apoiar as pessoas e elogiar quando as pessoas fazem um trabalho legal, assim. Mas eu nunca, engraçado, eu nunca olhei para um lugar do tipo assim, ah, eu me sinto superior a essa pessoa. Engraçado que na hora que veio, eu falei, nossa, será que alguma vez eu tive essa consciência, assim, do tipo, você é inferior? Acho que talvez sim. Por exemplo, em alguns locais que eu trabalhei, eu tive equipe, né? Então, eu tive, né, funcionário, tive estagiários. Agora, estou até com um menino que começou aqui também para me ajudar. E aí, realmente, eu percebo que, de alguma forma, existe uma relação, tipo, né, vertical. E aí você fala assim, eu sei, eu acho que um pouco mais desse assunto e ele não sabe. Então, talvez nessas horas, quando eu elogio, talvez, né, de uma maneira não consciente, mas agora eu vou começar a prestar atenção nisso. Do tipo, olha, é verdade, né? Tem essa coisa aí, né? E trouxe um desconforto. Vou dizer que na hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu não queria estar nessa posição de acima da pessoa. Traz, assim, ele faz, para mim, traz às vezes uma angústia mesmo, porque eu não queria estar nesse lugar, né? Tipo assim, sei lá, né? Não me sinto bem nessa posição, mas a gente faz isso, né? Engraçado. Então, e ao mesmo tempo, acho que também traz uma coisa do tipo assim, ah, tá vendo como às vezes você, sei lá, meio que assim, tá se achando nessas horas? Assim, por exemplo, quando eu tô com uma pessoa que é um familiar, que aí eu vou falar, fazer isso, é tipo assim, ó, nessas horas você quis mostrar para aquela pessoa que você sabe mais que ela. Também veio isso também, né? Tipo assim, olha essa partezinha meio, né, feinha aqui. Então eu notei isso, mas não na hora com essa consciência como o autor trouxe, porque até então eu nunca tinha visto esse olhar, não sei vocês. Então, assim, na hora que eu vi, eu falei, nossa, agora eu vou ficar muito mais atenta nisso, né? Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebi que eu faço, né, bastante, e aí eu não sei se foi pela forma como eu fui educada, acredito que boa parte seja assim, mas esse negócio de agradecer.
né? Eu tenho muito isso, assim, eu faço questão de agradecer as pessoas quando elas ajudam, quando elas contribuem, né? Enfim, então, isso daí eu acho que tem muito a ver com a forma como eu fui realmente criada e a forma como eu enxergo as relações, né? Porque eu gosto desse olhar da cooperação e eu vejo que ele traz muito isso na psicologia dele, né? Desse olhar da cooperação, de cada um realmente pegar a sua responsabilidade, fazer a sua tarefa e, enfim, né? E tentar respeitar o fato que o outro também tem que fazer a sua tarefa e você não tem que intervir, né? Essa intervenção que às vezes a gente, né, às vezes faz também, né? Então, meninas, queria saber um pouco aí desse primeiro capítulo aqui, o que que vocês acharam? Querem falar alguma coisa? Na parte da intervenção, ele colocou que quando a gente intervém, a gente está se metendo na tarefa do outro. Aí eu levei para o meu dia a dia, porque na psicopedagogia o que mais a gente faz é intervenção. Então, as crianças estão num conflito que não conseguem resolver sozinhos, você precisa intervir. E quando ele coloca que toda intervenção ela tem uma relação vertical e relação vertical não é positiva, aí eu falei assim, gente, vamos repensar isso para minha rotina. Como que eu poderia ter uma outra relação? Nesse caso, não encontrei nenhum outro jeito, porque ele coloca que a gente julga o outro pelas ações dele. E a gente julga o outro como inferior pelas ações. É, e eu não consegui ver na minha rotina algo que não seja vertical. Porque a criança Uhum. precisa ali de um adulto que faça eles repensarem. Então, assim, por que que vocês estão brigando? Ah, eu estou brigando porque ele tomou o brinquedo de mim sem pedir. A intervenção é cheia de perguntas, assim, por que você tomou o brinquedo dele sem pedir? Ah, porque eu não queria pedir, é um saco pedir. É, mas a gente precisa pedir, a gente não pode sair tomando o brinquedo dos outros, né? Então, o que que você tem que fazer agora? Não vou fazer nada. Então, você não vai fazer nada, é uma escolha sua. Então, você senta lá sozinho, por favor. Quando você decidir se desculpar com seu colega, você volta aqui e a gente volta a conversar. E falo pro outro, e você se respeite. Não vai ficar perto dele, não, porque ele não se desculpou com você. Então, a intervenção no meu dia a dia, ela é, assim, 100% intervenção. Então, eu sempre me coloco ali porque a criança precisa do adulto em algumas questões que não consegue resolver sozinho, até ela adquirir autonomia de resolver sozinho. Ficou claro também, quando ele coloca a questão da cooperação que você citou, então, na relação horizontal. Então, ele costuma comparar essas relações à vertical, que é a hierarquia, no caso do trabalho, ou a hierarquia na criação do filho, né? Ele coloca o exemplo dos estudos do filho. Então, quando o pai ele intervém, obrigando o filho a estudar, ele não está deixando o filho fazer por si próprio. Então, eu entendi que ele não está incentivando a autonomia do filho. E aí o jovem costuma perguntar para o filósofo, ah, não tinha que elogiar, então, quando o filho faz alguma coisa certa? Não, não tem que elogiar e não tem que punir, nenhum nem o outro. Aí ele fala, e qual o certo, então? Ele falou: o certo é você incentivar o seu filho a dar conta de fazer as tarefas dele sozinho, que é a separação de tarefas que ele cita no início. Vivi, você falando assim, fico imaginando, né, essa questão, né, da educação das crianças, como é mais desafiador, né? Porque eu acho que quando adultos a gente consegue, ainda assim, né, tem essas relações verticais, né, de trabalho, quando você está, né, no meio acadêmico, eu acho que fazer isso que ele traz é difícil, principalmente se esse adulto não teve, né, uma formação que leve para esse lugar, né? Então, eu fico imaginando você lidando, você vai falando, porque isso eu imagino assim, como que poderia fazer isso, porque é engraçado, na hora que você foi falando, eu vi até as etapas, né, assim, né, até mesmo aquela questão, você vai para o cantinho lá até a punição, até você aprender o seu comportamento, se foi realmente, né, tipo, adequado ou não nessa situação. Mas olha como que é difícil, porque eles não têm o nível de entendimento e de consciência que a gente tem. Ele está se formando, né, e o cérebro dele também é imaturo.
Né? Então ele tem uma coisa muito mais primitiva, instintiva. Então, assim, você tá com raiva, vai ser muito mais difícil controlar a raiva dessa criança. Ela não vai conseguir pensar como a gente. Então, assim, nossa, eu hoje agora vendo, assim, eu tiro o chapéu para quem, né, trabalha com crianças e os próprios pais, né, no sentido dessa educação também, né, e trazer esse olhar que ele fala aqui para que essa criança cresça com, né, com essa consciência da responsabilidade, né, dela fazer o papel dela e dela entender, lógico, tá mais para frente aqui no capítulo, né, nos capítulos onde ele fala dessa ideia do nosso propósito, que é do servir, né? Que eu acho que isso também fica muito claro, e eu acho nessa parte da psicologia dele muito interessante e acho que é o caminho mesmo, né? Acho que a nossa função aqui é isso mesmo, é servir uns aos outros, enfim. Mas é desafiador, né? Como que você vai fazer para falar para a criança? Tipo, sei lá, ela não gosta de estudar, que ela não quer fazer isso, ela quer brincar, né? Ou a gente tem que repensar num sistema educacional como um todo, que eu acho que isso aí sempre teve que ser feito mesmo, né? A forma como que é, que essa forma vertical, de fato, é ruim. Porque, no final das contas, é tipo, vai, uma pessoa falando, eu sei mais que você, e você aprendendo uma coisa que às vezes você nem gosta. Então, assim, eu acho que repensar o modelo é importante, né? Hoje eu vejo, tem algumas faculdades, enfim, outras especializações, que colocam aquele sistema onde o aluno, ele que busca a informação, ele que dá aula, e isso é legal. O professor não, assim, eu até brinco, né? Tinha uma amiga que ela trouxe esse modelo para uma instituição, até falei para ela assim, ah, mas então você não trabalha, né? Falei para ela brincando, né? Ela falou, claro que sim, porque eu tenho que estudar para saber o que ele está fazendo, se aquilo ali tá, tipo, né, ok, né? Onde está tirando essas informações, né? Mas é um sistema interessante, porque traz a responsabilidade pro aluno. Ele não fica naquela posição também que é muito passiva e que é muito confortável, né? Cara, se eu não quiser prestar atenção no que o, né, o professor está falando, eu vou mexer no celular aqui, sei lá. Tipo, então, devolve a pessoa para esse lugar de responsabilidade, né, na formação dele. Então, pensando assim, no que você falou, viu? Caramba, né? Nas crianças, como a gente pode fazer isso, né? Eu acho que principalmente a escola tinha que repensar no que ela dá, né? Tipo assim, no sentido, poxa, tá tanta matéria que não é que é inútil, mas nessa fase talvez não seriam, né? Então, assim, você convive com os seus pais e você vê que eles leem, fazem conta para fazer compra e uma série de coisas, né? Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento é mostrar essas relações que existem, né? De convívio, relações materiais, né? Com dinheiro, por aí vai, para a criança começar a se interessar, porque ela sabe que ela vai ter que aprender a fazer isso, né? Então, mas tornar isso mais lúdico, né? Uma coisa mais na brincadeira, porque a criança é isso, né? Ela aprende na brincadeira. Mas aí tem esses contrapontos que você trouxe também. A dificuldade em lidar com um ser que está se desenvolvendo e que não tem um nível de inteligência emocional, né? Para poder. E aí tem que ter uma outra pessoa ali ensinando isso também. Né? Então, aí tem que colocar o pessoal, as crianças para meditar, levar o mindfulness. Então, assim, se for ver, teria que revolucionar o sistema educacional, né? Teria que começar ele do zero, resetar tudo e falar, gente, para de ficar ensinando a criança, meu, a fazer, sei lá, conta de divisão nessa fase aí, que talvez não vai ser tão útil nesse momento, né? Então, quando ela estiver mais madura, esse conhecimento é mais propício, né? Enfim, coisas que eu penso aqui, tá, gente? E Essa Célia, questão seja que você bem-vinda. falou, essa questão que você falou da educação com base na vida real, eu já fui professora de EJA por 10 anos, e no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, a gente tem que priorizar o cotidiano de cada adulto. Então, os poemas que o professor leva são de acordo com a vivência deles, os cálculos são de acordo com a vivência deles, é a compra no mercado, é o orçamento do mês. Então, no EJA, os alunos eles acabam tendo mais esse gosto por estudar, porque eles não puderam estudar na fase adequada e estão estudando depois. Eu tinha alunos de 15 anos que não queriam estar na sala de aula com crianças. Eu tinha alunos de 70 anos que trabalharam na roça a vida toda. Então, lá eles tinham oportunidade de ter esse estudo, essa educação com relação ao dia a dia. Você comentou também sobre a punição. Tem aqui no capítulo Educação por Recompensa e Punição, que ele fala que quem usa essa relação com as crianças está manipulando as crianças. Aí eu falei, ô, gente, rapaz, esse capítulo está mexendo muito comigo e a sala de aula.
E aí eu parei um pouquinho de ler o capítulo, eu falei, pensa aí, Viviane, você está manipulando as crianças, que coisa mais feia. Mas, ao mesmo tempo, me deu um conforto. Então, eu lembro que desde a pós-graduação, que foi no ano de 2000, foi no ano do jubileu, a professora Sônia apresentou para a gente um livro chamado A Criança e o Número. Eu lembro da capa vermelha da editora Papiros, da Constance Camus. E esse livro me abriu assim um leque gigante, onde ela deixa bem claro o que é a punição, o que é o castigo, as consequências na vida da criança e do adolescente, e o que você pode fazer para que você saia, quebre esse ciclo, né? E aí ela oferece as sanções por reciprocidade. Então, sempre que eu tenho um aluno mais difícil na sala de aula, as professoras falam, o que que você está usando com ele? Eu falo, estou usando a sanção por reciprocidade, que a Constance Caminha era discípula de Piaget. E aí Hum, eu falei, você sempre vai oferecer duas escolhas possíveis para essa criança. Então, assim, eu tenho um caso em sala de aula, gente, que é um caso muito louco. Ele praticamente quer destruir as outras crianças por conta do exemplo que ele tem em casa. Ele vive numa família que não vai conseguir sair dessa família antes dos 18 anos. E em sala de aula, é o tempo todo fazendo ele repensar, fazendo ele questionar. E assim, você vai se desculpar com seu colega ou você prefere ficar aqui perto de mim? Porque eu não vou deixar você perto, você está machucando seus colegas. Eu não posso deixar. Não, não quero um nem outro. Eu não quero um nem outro. Então, você deu duas escolhas, ele não quer um nem outro. É, mas é um insistir. Então, assim, sexta-feira teve o dia da fantasia, então a gente leva eles vão nas araras, escolhem as fantasias. Aí eu projetei os musicais no telão para eles poderem dançar, brincar. Aí a Valentina até falou assim: Pro, eu montei ali, ó, um monte de cadeira igual ao cinema. Você consegue colocar aí um filme de verdade? Que louco. E essa criança que me faz ficar pensativa com relação ao jeito agressivo de tratar os colegas, que é o que ele conhece de modelo, ontem ele falou assim: eu tô lembrando aqui o jeito de guardar fantasia no cabide. Você disse que é pela perninha, né? Mas ele estava colocando cos primeiro e não estava conseguindo. Pois ele ficou lá 15 minutos tentando e falou assim: ó, ficou ótimo. Coloquei até o casaquinho e coloquei até o boné pelo buraquinho daqui que você me ensinou a semana passada. Posso levar lá? Eu falei: lá onde? Não sei o nome daquilo. Na Arara? Ele: isso, posso levar lá na Arara? Eu falei: pode. Então, significa que o trabalho desse semestre já está conseguindo alcançar resultado. Ele já está olhando para o. Porque assim, machucava e falava assim: nossa, mas eu bati com um bichinho fofinho, não era para estar chorando desse jeito. É, mas você hum, machucou. Ele está chorando. Isso não está legal, isso precisa mudar. Agora, quando ele vai arremessar algum objeto, ele olha para mim. Não é para jogar, né? Eu falei: não é legal. Ano que vem você vai para o primeiro ano, como? E o legal das estratégias que a gente oferece para eles é que agora já está surtindo resultado quando eu faço uma cena proposital, de chilique, né? Aí eu chego e falo assim: como pode uma coisa dessas? Eu tô ficando com meu coração aflito. Aí eles, professora Viviane, calma, respira, põe a mão no coração, fecha os olhos. Tá, gente, eu vou me acalmar. Então, assim, já tá voltando para mim, já tá surtindo resultado. Semana que vem tem reunião com os pais. Vou conversar com eles se isso já está aparecendo em casa, porque eu falo, gente, quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, que a gente está com vontade de socar a cara do outro. Não, gente, não pode. Então, põe a mão no coração, fecha os olhos, respira, se acalma, põe um sorriso no rosto, porque depois disso você vai pensar diferente. E as crianças estão usando isso umas com as outras,
E aí, quando eu faço algum chilique para provocar eles, professora Viviane, se acalma, respira um pouco. Essa criança mesmo, que eu tô tendo um trabalho bem tenso, na segunda-feira as meninas chegaram com Carmed. E aí elas estavam passando uma na boca da outra e a gente já tinha feito uma roda de conversa, que o Carmed, o protetor labial, a manteiga de cacau, ela é individual, igual a escova de dente, não pode sair emprestando. E aí eu olhei aquilo, comecei a fazer o sinal assim, né, com a mão no coração. Aí a Luísa falou, Laura, a professora Viviane já tá angustiada, olha a cara dela. Aí ela falou assim, por quê? Aí a Ana Lu falou, por quê? Porque você está passando o seu Carmed na boca de todo mundo. Aí ela olhou para mim e fez, ah, fechou o Carmed e guardou. Aí eu falei, gente, eu não acredito nisso, não pode passar Carmed na boca de todo mundo. Aí essa outra criança, que é um menino, aí ele falou para mim assim, professora Viviane, se acalma, você já repetiu isso 3 vezes. Todo mundo já entendeu que não é para passar remédio na boca de todo mundo. Aí ele falou, Laura, tem como você guardar isso para a professora Viviane e parar de ficar repetindo, por favor? Então, ele já está entendendo essas relações, ele já está se propondo a melhorar. Eu estou bem empolgada. Não concordo com castigo, não concordo com nada que você agrida o direito do outro. Quando o autor colocou que você intervir, você está manipulando a criança, é forte. E olha, Vivi, você trouxe alguns pontos, né? Eu fiquei pensando aqui. A letra traz que a manipulação não é só pelo castigo, né? É pelo elogio também. Então, assim, eu me fez pensar, tem uma linha da psicologia, que é a análise do comportamento, que basicamente é isso, né? É reforço, punição, e, enfim. E até o professor falava, né? Ele falou assim, olha, gente, essa mania que, né, assim, o pessoal até julga, né? Existem polêmicas, porque é um caminho que se a pessoa, né, ela realmente estudar isso a fundo e cair nas mãos erradas, a pessoa vai ser, né, o grande manipulador aí da história. Mas é complicado porque é o que você trouxe, assim, né? Muita coisa vem da nossa formação. E a gente também aprendeu muito pela punição. Eu acho que todas aqui vêm de uma geração onde a punição era, né, a base da educação. Eu acho que pode ser, né? Acredito eu, né? Tipo, passei por isso. E eles não tinham outro modelo, porque foi assim também que eles aprenderam, né? Então, acho que essa desconstrução e rever, né, o formato de como a gente vai fazer exige realmente sentar e meditar muito para entender, porque assim, a gente vai fazendo automático, né? A criança está gritando, coisa do tipo, você quer que ela se cale, né? Eu mesmo, assim, eu falo, gente, para ter paciência com a criança, tem que meditar muito, porque eu vejo com os meus sobrinhos, né? Semana retrasada, não lembro, eles ficaram com a gente, eu tava já na minha TPM, então, né, os hormônios já ficam mais alterados, então, assim, aí eu gosto de ficar no silêncio, né? E criança, eu não sei as crianças, assim, hoje elas, lógico, na minha época a gente deveria fazer isso também, mas elas gritam muito. Elas não falam, elas gritam. E aí os meus sobrinhos, assim, e o menor grita de absurdamente, assim, né? E a maiorzinha, ela já não grita tanto mais, mas uma hora eu falei assim, por que vocês gritam tanto? Tipo assim, aí eu perguntando isso pra uma criança, isso é natural pra criança. Eu falei, acho que vocês, nossa, é porque eu não sou surda, mas vocês gritam demais, né? Aí eu falei, vou fazer uma tática aqui. Eu comecei meio que gritar com eles, assim, mas eles gostaram, não deu muito certo. Aí eu comecei até a jogar no chat PT, falei assim, como que é isso, a relação de grito da criança? Como que a gente pode mudar isso? Aí eles falam, quando a criança gritar, você não vai reprimir, você vai falar baixo. Aí comecei a ver, assim, né, de comportamento, assim, porque eu falei, nossa, a minha cunhada, coitada, eles gritam o dia inteiro, assim, quando eles moravam fora, teve uma época que eles moravam na Suécia, a gente foi visitar eles, e era essa gritaria o dia inteiro, eu falava, gente, ela vai enlouquecer, né? Então, assim, às vezes eu percebi, até mesmo, né, lendo o livro, porque eu vou indo para as histórias, né, que aconteceram, que eu vi que a minha cunhada, né, no fim de semana, ela foi até dormir, né? Ela foi lá porque os tios estão lá, então ela, meu, vai descansar. E aí eu fui tentar, tipo, meu, ensinar pra eles algumas coisas, né? Do tipo, gente, para de gritar, nossa, sua mãe não é surda, né? Então, aí meu marido olhava e falou assim, meu, o mais novo tem, tipo, 4 anos. Eu falei, eu sei, eu tô tentando falar de várias formas pra ele aqui, mas ele, né, obviamente ele não vai aprender, tem que ficar insistindo, né?
Mas eu fui conversando no mesmo tom, assim, tipo, né, que eu gostaria que ele falasse comigo, né, para ver se mudava, mas você vê que não é simples. Então, eu fico imaginando você, Viviane, tipo assim, lidando com esses públicos, né, não sei se é criança, adolescente, né, imagino que essa faixa, dessa paciência que tem que ter. E aí, quando você lê uma coisa dessa, né, falar assim, caramba, né, como que eu me desconstruo, né, assim, numa fase, né, de uma idade que é mais, né, difícil, assim, né, no sentido de controlar impulsos, mas o adulto também, né, então, né, na verdade, isso daí é independente, mas eu acho que ainda é uma formação que ainda requer mais paciência, né, e, enfim, mas quando ele trouxe essa questão mesmo do manipular, tanto na punição como na recompensa, no reforço, isso também me trouxe, assim, sabe, vários insights, né? Não só de mim, mas das pessoas ao meu redor. Eu falei assim, olha, o tempo todo eu tô sendo manipulada. É meio maluco isso. Você tem que até, assim, não cair nesse lugar para de repente começar, tipo, se afastar de todo mundo e falar assim, ah, essa pessoa é do mal, porque não é consciente. Eu acho que muitas das coisas, claro, eu acredito que também tenham pessoas que são conscientes, que sabem dessa informação e que usem para esse fim, né? Porque também a gente não pode ser ingênuo, né? Tem muita gente que estuda hoje, principalmente a psicologia, ela acha que tá comportamento humano, né? Ela tá acessível para todo mundo, né? Então, pode ser um profissional mesmo também, onde a intenção dele é essa, e a gente sabe que existe isso, né? Então, quantas pessoas que a gente já viu, assim, né? Não digo só, né, nessa parte do desenvolvimento humano, né? Mas eu digo de cura, profissionais que usaram disso e se abusaram de mulheres. Então, a gente vê essas coisas acontecendo e são pessoas que, no meu modo de pensar, claro, não posso afirmar 100% todas elas, mas muitas têm o conhecimento disso, né? Então, você vai pensar, vai pegar uma pessoa que tem vulnerabilidade. Ela está totalmente, né, sugestionável a qualquer coisa que falem para ela, né? Então, nesse lugar, ela vai elogiar, vai fazer tudo o que for para conseguir o objetivo que ela tem, seja o que for, né? Então, eu acho que também é uma forma, esse livro de trazer para a gente essa consciência das relações que a gente tem, né? Para que a gente não caia também nesse lugar assim, pô, se a pessoa já tem o que ele traz aqui, a questão do senso de inferioridade, ela vai ser muito mais sugestionável, muito mais manipulada, né? Então, assim, também essa relação, né, horizontal que ele traz, assim, no livro, claro, mas assim, é uma coisa que se um dia isso acontecer no mundo seria maravilhoso, né? Aí realmente acho que a gente teria uma mudança interessante. Mas eu acho que é começar por nós, né? Como a gente está fazendo isso nas nossas relações, para que as relações sejam realmente saudáveis e que as pessoas caminhem nesse lugar de desenvolvimento mesmo, né? Da gente se apoiar, se desenvolver e, enfim, né? E nesse lugar do servir. Até eu tô vendo que a gente está falando aqui, o Viviane, mas Célia e Giz, se vocês quiserem falar, porque eu acho que realmente mexeu assim, né? E eu acho que é muito legal quando ele, na sequência, ele já fala do encorajamento, né? Que é o enfrentar, e aí que entra, acho que esse lugar de não intervenção no sentido de falar exatamente assim, ah, você tá errado aqui, tipo, né? Tentar, mas encorajar a pessoa a enxergar essa responsabilidade, né? E ela perceber, né, o que ela tá fazendo. Então, acho que quando você também situa, Viane, tipo, ah, você machucou seu colega. Eu acho que não é bem uma intervenção, mas é uma sinalização também para ele perceber, olha, não gostou, né? Tipo, machucou, doeu, né? Então, acho que isso também, acho que isso é importante no papel da educação, né? Acho Eu que entendi a intervenção pelo autor como você se intrometer na tarefa do outro, sim, né? Então, por que que eu me questionei nessa hora? Porque quando eu me intrometo na brincadeira deles ou no conflito deles, eu estou me intrometendo mesmo. E a minha intervenção, até que ponto está sendo para manipular? Então, é uma questão, é um questionamento interno do meu dia a dia, baseado no autor, e ao mesmo tempo, a psicopedagogia traz para mim o quê? Você precisa fazer intervenção, você precisa intervir pode de ser acordo talvez, com uma queixa, né? Então, qual é a sim. queixa ali? Alguma criança veio pedir para mim? Não. Mas ou eu faço uma intervenção ou alguma criança vai se machucar e eu não quero esperar a segunda parte. Mas eu acho, Vivi, que essa é uma tarefa sua.
Eu não Sim, vejo problema nesse tipo de intervenção, porque a criança ainda não tem tanta consciência das consequências dos atos dela. Então, não vejo dessa forma, tipo, errada no seu papel, né, como pedagoga. Eu acho que a intervenção é mesmo no sentido de mandar ou dizer o que o outro tem que fazer, enquanto você está intervindo para trazer uma reflexão, e a gente tem essa questão de certo ou errado muito pela empatia. Quer dizer, é, às vezes a gente pensa, porque a religião é importante para ensinar o que é certo e errado, mas será que sem religião as pessoas não saberiam o que fazer? Não, se a gente não gosta de ser machucado, ferido, se a gente faz alguma coisa que fere outra pessoa, então a gente pensa, não, estou fazendo uma coisa legal, né? Então, nesse sentido, é bom trazer reflexão para a criança, né? É tipo isso que você está fazendo. Se você fizesse com você, como você se sentiria? Né? Então, eu acho que esse tipo de intervenção é seu papel. Não é seu papel dar ordens e dizer o que a criança tem que fazer e mandar, mas sim direcionar, instruir, apoiar, né? E o autor fala, né, que é apoio. É claro que a gente tem que pensar isso como que a gente traz para a vida da gente, né, de uma forma prática. Porque o jovem pergunta uma hora assim para ele: mas se eu ver um amigo meu que está sofrendo, eu não vou fazer nada? Não vou intervir? Aí o filósofo diz: não, você pode apoiar, você pode oferecer ajuda, você pode dizer: olha, eu estou aqui, se você tiver com dificuldade, podemos tentar fazer algo juntos. Bem, acho que eu estou também aumentando um pouco, né, que o autor disse. Mas acho que a gente pode sim estar pensando como colocar isso na prática, né? Essa não intervenção e esse mais apoio, ou um trabalho de facilitação, né? Que em mindfulness, a Ana sabe que a gente muitas vezes prefere dizer que nós somos facilitadores, né? Justamente para colocar a nossa relação com os alunos de forma mais horizontal, né? E, e aí, tocando na questão do elogio, eu lembrei que o Marshall Rosenberg, que é o que escreveu o livro Violência Não, Comunicação Não Violenta, ele toca nesse assunto do elogio, né? Ele fala também nessa questão do elogio muitas vezes ser usado para manipular, que muitas vezes um chefe vai dizer para o funcionário: você fez um bom trabalho, mas no sentido de querer que ele sempre faça aquilo que o chefe quer, né? Que é um trabalho bem feito daquela forma produtiva e tal, tal. E aí o Marshall Rosenberg traz que o elogio ele pode ser mais útil se ele for específico, se for se de fato ele contribuir, por exemplo, assistir uma palestra, foi assistir uma palestra. E aí, no final, não é muito útil se eu chegar para o palestrante e falar assim: adorei sua palestra. Tipo, não acrescentou muito. Mas se eu falar: os exemplos que você deu se conectaram muito com a minha vida, deu para entender claramente o que que eu preciso fazer, mudar. Você está sendo específico e está contribuindo com a pessoa, né? Então, aí eu lembrei que o Marshall Rosenberg traz essa forma de elogiar mais específica, que vai trazer uma contribuição para a pessoa, né? nossa, interessante de... Não, essa contribuição é rica, né? Eu acho que na hora que você foi falando, eu fui lembrando do Marshall Rosenberg mesmo. E até assim, quando ela falou aqui, Vianney, da questão de facilitar, realmente, eu lembro uma vez que a Vera, quando no começo do Mindfulness, assim, quando eu estava entrando nesse universo, e aí eu estava preenchendo os negócios ali, e o pessoal usava instrutor, né? E aí ela falou assim: será que esse termo é o adequado? E na hora eu não tinha pensado assim, eu falei, por quê, né? Porque aí ela não trouxe desse jeito, como a gente falou, né? Mas ela trouxe, né, que facilitar, assim, é se partilhar, né? E não num sentido de professor ou algo do tipo, assim, né? E aquilo ali me fez pensar muito e realmente falei assim: tô facilitando, eu só tô compartilhando uma coisa que, na verdade, o que ela vai fazer na meditação, não sou eu que estou fazendo e tô ensinando ela que tá, porque eu posso falar um monte de coisa da teoria, ela pode pegar um livro, inclusive, não precisa nem fazer o curso. Mas ela que vai ter que, né, fazer. Não sou eu que vou meditar no lugar dela. E fez muito sentido, né?
E aí, pensando na Viviane, quando você falava, Gi, que faz muito sentido, eu pensava muitas vezes assim, acho que a palavra intervenção, ela vai pesar um pouco mais, porque a gente, né, agora leu isso, mas talvez pensar numa mediação. Eu vejo muito isso, porque quando o autor falava dessa questão do julgamento, eu ficava pensando assim, na minha primeira profissão, né, como advogado. Falei assim, quando a gente está nesse lugar ali, né, num tribunal, e tem um juiz, o papel dele é realmente falar quem foi o certo e o errado, né? E aquilo ali você é horrível, né? Uma sensação do tipo, putz, né? Você tá lá brigando, né? Um lá pelo direito de um, outro pelo direito do outro e tal. Mas quando eu comecei a estudar o direito e vi, né, a questão do acordo, falei, nossa, faz tanto mais sentido a gente negociar e acordar entre as partes algo que vai, né, ser bom para os dois. Claro que nem todo mundo está disposto nisso, né? Porque aí entra, né, a questão mesmo das pessoas, né? Antes de mais nada. Mas é engraçado que conforme eu estava trabalhando em vários locais, muitos profissionais, quando me davam um feedback, falavam assim, nossa, você tem uma postura muito mediadora. E eu ficava assim, falei, caramba, mas eu acho que isso não é bom, né? Porque aí eu olhava, eu estava ou, né, na parte que estava atacando ou defendendo. Eu falei, não, eu acho que eu não posso ser isso nesses locais. E eu falei, então eu estou no lugar errado. Eu só estou, né, no lugar errado. Então, assim, pensar nesse lugar de mediação, acho que é fazer isso que a Gi falou, é fazer com que as pessoas reflitam sobre o seu comportamento, né? E aí falar, eu achei fantástico, e é isso, né? Por exemplo, eu te lembrei dos meus sobrinhos, né? Quando o Oliver, que é o menorzinho, é mais agressivo ali, eu tendo a mostrar para ele, falar assim, nossa, mas e se a Lu fazer isso com você, né? Você gostaria, né? Você acha que pode doer, pode machucar, né? Então, assim, eu acho que trazer realmente a pessoa para refletir do comportamento dela, né? E fazer esse papel meio invertido, né? Como é sentir isso, né? Não precisa bater na criança para ela sentir igual como ela bateu, mas dói, né? Então, essa coisa que você trouxe também, Viane, que eu acho muito fantástico, meio assim até teatral, né? Trazer isso para eles olharem, olha a cena como é. Eu acho que isso é muito legal. Eu lembro de quando eu era criança, na escola tinha muito teatro. E eu lembro dessas coisas assim, sabe, como um ensinamento mesmo. Assim, a gente já via cena e falava, nossa, que exagero isso, né? Então, é legal porque aí a pessoa que está vendo ali, ela vai sentir aquilo, né? Então, é bem interessante essas considerações que vocês trouxeram aqui, bem, bem bacana. Célia, pode falar. Bom dia. Eu Bom estava dia. vendo o que a Gi estava falando sobre elogiar. Eu fiquei, essa parte aqui mexeu muito comigo em questão de reconhecimento, essas coisas, de necessitar de elogios, né, para se ter esse reconhecimento. E eu fiquei pensando, quando a pessoa é vulnerável, né, é frágil nessa questão, ela está sempre dependendo desse elogio para ela, é, tipo assim, ah, então eu tô certa, então eu tô certa. Quer dizer, nunca vai ser, isso vai ser eterno, né? A necessidade de receber esse elogio, né? Então, quando a gente estava falando, eu ainda pensei, falei, nossa, como eu fiquei anos e anos, eu tinha uma fala, tipo assim, eu só queria que me reconhecesse, eu só queria que me reconhecesse, né? E, gente, é um papel da criança, tá lá na minha criança, uma ferida, né? Uma ferida da minha criança. E quando eu deslumbrei, falei, uau, é sobre isso, é sobre essa questão, porque como você depende, você não tem autonomia sobre se eu estou fazendo o que é bom, né? Outro dia eu estava brincando com umas crianças aqui e ainda brinquei. Falei, tudo que vocês fizerem ao outro, eu vou fazer a mesma coisa com você. Aí eu não esqueço que a Heloísa jogou uma bolinha e a criança começou a chorar. Aí ela começou a chorar, não, não faça isso. Quer dizer, na mesma hora ela já percebeu que não deveria ter feito, que receber aquilo de novo não ia ser legal, né? Então, esse capítulo também, como todos, né, mexeu muito comigo. E Obrigada, sabe Nina. que, Célia, você falando me fez pensar assim, nessa questão, tanto do elogio como essa questão até mesmo da criança, dessas feridas que a gente fica buscando sempre essa aprovação, esse reconhecimento, né, do adulto, geralmente dos nossos pais, né? E aí eu me fez ver, quando ele traz a ideia da gratidão como caminho para ser seria o ideal, né, o correto,
por exemplo, eu trabalho muito com social, né? E esse, muitas vezes no meu trabalho eu buscava reconhecimento, e eu não digo só o reconhecimento do elogio das pessoas, porque essa fase acho que eu já superei. O meu reconhecimento já começou a pensar até financeiro. Falei, não, a gente tem que pagar a conta, né? Então, claro, quando a pessoa te paga, é uma forma também de reconhecer que você faz um trabalho legal, né? Mas quando eu vou para o social, é interessante, que aí vem a questão da compaixão, que eu acho que super conversa aqui, né? Então, quando você lê as terapias focadas em compaixão, ou no mindfulness, quando a gente trabalha a compaixão, é aquele sentimento mesmo, assim, desse servir, né? Quando você vê o sofrimento do outro e você consegue contribuir, e você não espera nada, né? Em troca. Porque se você espera, já não é, né? Essa compaixão de fato, assim. Então, me fez perceber que essa gratidão, quando alguém, você faz um trabalho ali no social, e essa pessoa vem e diz, né, obrigado, às vezes é só isso que ela tem, e é tudo que você, né, fala assim, cara, eu contribuí para ajudar essa pessoa, né, então, assim, né, isso, assim, eu acho que é fantástico, assim, às vezes é um recurso que a pessoa não tem, né, então, por exemplo, tem coisas que eu não consigo tanto que nem o trabalho da ONG que eu tenho, né, assim, uma proximidade que é a Por um Sorriso. Então, os dentistas, quando eles fazem um trabalho para pessoas vulneráveis, eu vejo assim, é uma coisa que é imediata, né? Então, a pessoa, às vezes, ela não tem dente, ela, de repente, já tem dente, e aí o sentimento de gratidão, todas as pessoas que recebem isso, elas falam assim, meu, se eu pudesse, se eu não dependesse do dinheiro, eu viveria fazendo isso. Dá muito mais sentido. Então, até eu falava assim também, quando eu atendia, né? Hoje já não estou atendendo tanto mais pela ONG, né? Os pacientes da nutrição. Falei, gente, para que que eu tenho que ganhar esse dinheiro, né? Às vezes, assim, eu sei, o mundo, né, gira em torno do dinheiro. Mas, assim, se eu pudesse só trabalhar e ajudar essas pessoas com o que eu sei, assim, eu falei, cara, é incrível, porque, assim, é um processo de psicoeducação que a gente faz quando é trabalho social. Psicoeducação, não. De educação nutricional. E assim, você está ensinando, né? Tipo, olha, esse aqui vai ser melhor, assim, né? No sentido. Aí a gente está intervindo também, mas assim, esse alimento é melhor do que, tipo, industrializado, nesse sentido, né? É lógico que agora tem que repensar a forma da fala, né? Mas mostrar que, olha, o que tem aqui vai se fazer muito melhor no seu corpo do que sei lá, um industrializado, e eles têm, né, em abundância, é uma coisa que quando eles olhavam, falavam assim, nossa, uma vez eu fui falar da cúrcuma. Eu estava numa cidade super pobre aqui no estado de São Paulo, é considerada, acho que, uma das mais pobres. E eles consumiam muito, tipo, miojo, ou, enfim, uma série de coisas. E eu falava assim, nossa, aqui tem tanto verde, né? Vocês plantam bastante coisa aqui, né? O que que tem aqui de, né, de abundância? Aí eles começaram a falar, tem um negócio aqui que dá de monte, né? Que é a cúrcuma. Eu falei, nossa, vocês têm uma mina de ouro aqui. Eles, como assim? Eu falei, porque cúrcuma é um alimento que tem, assim, uma função boa para a saúde, né? Então, ele tem uma ação muito anti-inflamatória. Então, fui explicando para eles o que que era isso. Aí, tal, de repente, no dia seguinte, todos os dentistas começaram a ganhar cúrcuma, porque o pessoal não tinha como pagar, né? Então, eles começaram a dar cúrcuma para eles, e aí deram um monte para mim, e aí eu agradeci, enfim. Mas esse sentimento aí, eles falam assim, porque a gente quer agradecer o que vocês estão fazendo por nós. Vocês estão ajudando a gente não consegue ir para um médico, a gente não consegue ir para um dentista. Nunca passei num nutricionista, nem sabia que existia isso. Então, esse sentimento que vem da gratidão, você fala assim, caramba, né? Faz muito sentido. Então, assim, eu acho que né, nesses trechos todos aqui do livro, eu acho que essa foi a parte que mais me tocou mesmo, né? Da gente começar a realmente ser mais gratos, mas não no sentido também de usar disso como uma manipulação a partir de agora, né? Mas não nesse sentido, mas de realmente fazer com que a pessoa entenda que o que ela fez contribuiu para mim, né? Me ajudou, né? Então, esse lugar que a gente falou também, né? De oferecer ajuda, né? Que nem na questão da Viviane, né? As crianças estão brigando lá, assim, como que eu posso ajudar vocês? Né? Tipo assim, acho que eu sempre pergunto para meus pacientes, né? Como eu posso ajudar vocês, né? Isso daí é uma coisa que realmente faz com que a pessoa saia desse lugar, né, talvez, né, numa posição vertical, mas o que eu conheço aqui, que eu sei, né, pode contribuir de alguma forma na sua vida, né, algo que talvez você não saiba, porque é uma troca, né, eu sempre vejo, assim, as relações são trocas, né, vocês aqui, por sinal, assim, as falas são muito ricas, não é só a psicologia deliriana que a gente está falando aqui, de repente a gente traz aqui, né, comunicação não violenta, enfim, né, então eu acho muito legal isso. Então, né, do livro, eu acho que para mim ficou muito essa parte né, do apoio, né, desses trechos, da gratidão, esse encorajamento também, né, que ele trouxe aqui.
Acho que faz com que as pessoas que estão nesse lugar de mais vulnerabilidade, elas possam ir para trabalhar essa parte que ficou ferida, que trouxe esse complexo, às vezes, de inferioridade, né? Porque eu acho que cai nesse lugar também. A pessoa está esperando elogio porque ela se sente ainda, né, não tão boa em algumas questões, então se ela não recebe, parece que ainda não sou boa, né? Então não, enfim, aí entra em vários lugares, né? Mas aí quando você começa a olhar para o livro e trazer o olhar para si e sair desse lugar do que o outro, né, pensa de você, eu acho que é aí que está a transformação mesmo. Falar, caramba, né? O que que eu preciso olhar agora para dentro de mim para mudar essa relação que eu tenho comigo mesmo, né? E com o outro, né? Porque eu estou esperando sempre o outro me validar para que eu fique bem, para que eu possa mostrar para o mundo que eu sou capaz, né? Então, parei, né? Então, acho que é criar esse diálogo interno, e aí envolve muita autocompaixão. Aqui, além do mindfulness, eu acho que a autocompaixão é começar a trazer, inclusive, não sei se né, todo mundo né, já fez, a série passou, né, agora por isso, aquelas frases de autoafirmação, as frases autocompassivas, na verdade, para ir para esse lugar de se apoiar, né? O que que você gostaria de ouvir do outro, né, nesse sentido de apoio? Então, né, eu começar a cultivar essas falas a mim e fazer o esforço, né? Que não tem como, né, gente? Que é o que ele falou, pegar a sua responsabilidade do que você tem que fazer e fazer esse esforço de, né, mudar o que você, né, busca, né, nesse sentido. Então, não sei se isso faz sentido aí para vocês, meninas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Apesar que a gente já está, né, meio que no horário, mas é que esse livro, eu acho que é um livro Eu vou ler um fantástico, trechinho assim. então, Ana. Pode ler, Vi. Como sentir que você tem valor? Sem o julgamento surge gratidão e respeito. O ser elogiado é ser julgado bom por outro pelo critério dela, tolhendo sua própria liberdade. Para Adler, uma pessoa só tem coragem quando é capaz de sentir que tem valor. Quando alguém é capaz de sentir que é benéfico para a comunidade, consegue ter uma sensação real do seu valor e preocupação com os outros. Ser grato no nível do ser, ao invés de pensar em si no nível das ações. Ah, fechou com chave de ouro. É isso, né? Nossa, maravilhoso. É, gente, esse livro aqui é assim, deveria ser livro de cabeceira para todo mundo. Todo mundo devia ler isso aqui deveria, sei lá, mas deveria fazer parte da formação na educação. Enfim, mas acho que é isso, né, meninas, de hoje. Até daria para a gente falar mais e mais aqui, mas daqui a pouco também eu vou ter uma live e então agradecer vocês aí pela presença, né, nesse sábado frio para algumas, nem tanto para a Gi, mas essas contribuições das falas de vocês assim maravilhosas. Então, acho que estamos todas num caminho muito bacana por aqui. E é isso. Então, agradecer. E aí a Obrigada. gente vai, só para, antes de fechar, a gente vai depois mudar os dias, na ponta do feriado que teve. Então, sem sei se esse sábado vai ser o próximo, acho que é dia 12. E aí, meninas, a gente já vai avisar aqui, porque aí vai entrar nas férias de julho, né? Então, a gente vai tirar uma mini férias, tanto eu como a Vivi. E aí a gente vai ficar, acho que umas 2 semanas só sem... Não, 2 semanas fora, na verdade, assim, né? Tipo, de férias. E aí a gente retoma em agosto. Mas aí eu vou colocar bonitinho para vocês as datas lá no grupo, tá bom? Tá ótimo. Então é isso. Um beijo no coração de Obrigada, Ana. vocês. Tá, Obrigada a Obrigada. vocês, meninas. Obrigada. obrigada. Até Obrigada. mais. Bom fim de semana. Vocês Beijo, também. Tchau. meninas. Beijo. Tchau, tchau.